Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Nasceste palestra, de palestra amistosa, nos tempos do fã-clube das cantinas do Brás. Olá, amigos Central 3, como vai você? Eu sou Leandro e a mim começo mais um programa Meu Time de Botão. Se no programa passado falamos sobre um grande ídolo do Santos, um grande botão da história do estrelão do Santos, hoje falaremos sobre um grande do Palmeiras, ou do Palestra. Mas esse que nós vamos falar hoje, certamente muitos de vocês não conhecem, ou pelo menos se conhecem só pelo nome, pelas estatísticas de artilharia, mas não sabe da profundidade e da importância que esse jogador tem na história do Palmeiras, na história do futebol paulista. E para falar sobre ele já não é mais vivo, eu trouxe o historiador, o autor do livro sobre ele. Estamos falando de Heitor, o primeiro... Claro que na época não tinha número na camisa ainda, mas foi o primeiro camisa 9 realmente do Palmeiras. E eu, antes de apresentar o Fernando Galupo, que é o historiador que está aqui no telefone com a gente, eu vou passar um pouquinho do prefácio desse livro que ele escreveu sobre o Heitor. Ele é o meu camisa 9. Sempre que sou convidado a escolher a seleção palmeirense de todos os tempos, o time está sempre na ponta da língua. Oberdan, Djalma Santos e Geraldo Escoto, Luiz Pereira e Valdemar Fiume, Dudu, Jair Rosa Pinto e Ademir, nas pontas Julinho Botelho e Rodrigues Tatu, e no comando de ataque, Heitor. Fernando Galupo, olá, por que o Heitor e por que não o César, por que não o Evair? Quem é o Heitor? Olá, amigos, muito obrigado pela oportunidade da gente trazer à tona mais uma vez a lembrança desse grande atleta. Ora, no Palmeiras seria muito fácil a gente escolher um camisa 9, porque, como você mesmo citou, há vários craques de talento inquestionável, né, para a posição, que marcaram as suas épocas, né? Mas o que mais impressiona quando falamos do Heitor Marcelino justamente são os recordes, as marcas, enfim, insuperáveis até hoje, né? Então ele é um recordista de gols na história do clube, numa época em que se jogava apenas de domingo e de domingo, né? Ou seja, você só fazia um jogo por semana, não é como hoje que você tem oportunidade de várias competições, você só tinha o Campeonato Paulista, alguns parcos amistosos, quer dizer, e o Heitor ele se transfigura como a primeira revelação do clube, né? Ele é um garoto ainda quando ele se destaca com a camisa palestina, logo ele alcança uma posição de destaque na seleção paulista e depois na seleção brasileira, naquela fantástica seleção brasileira que foi campeã sul-americana de 1919, né, batendo o Scratch uruguaio de forma ontológica, quer dizer, com a participação integral do gol do Frederich, quer dizer, então o Heitor ele ganha essa mística, ele ganha toda essa aura, né? Toda essa marca a partir dos feitos e dos recordes que até hoje não foram quebrados. Então o Heitor ele se torna aí o meu camisa 9, assim como do Márcio Trevisan, o prefácio dessa obra que você leu da obra é do brilhante jornalista e amigo Márcio Trevisan, que nos concedeu o privilégio de retratar um pouco do nosso sentimento, e tal qual a ele, o Heitor tem lugar cativo nas nossas seleções. O livro que nós estamos referindo chama Alma Palestrina e fala sobre a história do Heitor, e eu recomendo bastante. É um livro que tem a linguagem escolhida para falar do livro é muito interessante. Eu particularmente gosto bastante desse livro pela maneira adjetivada, pela maneira entusiasmada com que a história do Heitor é narrada. E eu acredito que a escolha dessa narrativa, Fernando, eu já li outros livros seus onde a linguagem é um pouco diferente, talvez se deva, você me corrija se eu estiver errado, pela própria aura amadora que o Heitor tinha, né? A maneira entusiasmada como o Heitor encarava a carreira e o Palestra, tem um pouquinho a ver ou na verdade não?
Não, uma boa observação. Eu diria que cada obra, ela tem a sua particularidade, a sua essência, o seu mergulho, né, o seu estudo, a sua introspecção, ou seja, eu não poderia retratar um outro fato da história que nos debruçaria de uma maneira mais factual, mais estatística, mais argumentativa, né, diferente de uma outra narrativa que se pede para trazer à tona a figura de um ídolo do tamanho do Heitor, que foi apagado ao longo da história, né, de 100 anos do Palmeiras, ele ficou à margem, né, que nós conseguimos resgatar a partir do livro Alma Palestina e se debruçar um pouco sobre o olhar desse grande atleta que vestiu a camisa do Palmeiras não apenas no futebol, mas sim foi um atleta do basquete, um atleta do vôlei, do atletismo, viveu a instituição de uma maneira apaixonada e romântica, como era a característica do tempo. Então, para a gente criar o clima, para a gente tentar aproximar aquele momento o mais próximo dessa empatia que as narrativas das pesquisas foram nos trazendo, nós fomos colocando também o nosso coração na ponta da pena para criar esse clima e aproximar a figura do Heitor àquilo que ele representou e aquilo que ele sentia pela instituição. O Heitor, que entre os anos 20 e as décadas, né, de 20 e 30, jogou até tênis de mesa pelo Palmeiras, né? E era uma época onde havia um outro monstro no futebol paulista, no futebol brasileiro, que era o Friedenreich. O que você tem para dizer sobre essa relação entre esses dois, tanto em termos de popularidade, quanto na amizade que os dois tinham? Eles dividiam um espaço na seleção brasileira, inclusive. Como é que era? Sem dúvida, tanto o Arthur Friedenreich como o próprio Neco, né, e o Heitor, eles foram os três primeiros grandes ídolos nacionais assim, que arrebataram paixões, né? O Arthur Friedenreich teve uma carreira passando por diversos clubes, mas evidenciada no Clube Atlético Paulistano. O Neco foi um símbolo no Esporte Clube Corinthians Paulista e o Heitor sendo a figura central do grande palestra do início dos tempos até meio ali, início dos anos 30, quer dizer, então ali a relação deles era uma relação, obviamente, de profunda amizade, mas no campo de jogo, cada um defendia o seu pão como se fosse uma foice, como uma briga de cavalheiros, né? Não sem burlar as regras ou transfigurando alguma falta de caráter, mas lutavam dentro do campo de maneira renhida para defender o seu espaço, para defender o seu escudo, para defender aquele seu sentimento, que é o que representava vestir a camisa de uma instituição gloriosa, tal qual essas três agremiações que eu citei, né? Então, fora da vida do campo esportivo, na vida rotineira, eram grandes amigos, né? E teve o privilégio de Heitor e Friedenreich atuarem em seleções paulistas e seleções brasileiras inúmeras vezes, né? E pelo Palestra Itália em 3 ocasiões em que o Palestra fez alguns jogos com equipes combinadas contra equipes de seleções estrangeiras, ou seja, então houve até esse privilégio dos palestrinos ter a oportunidade de ter o Arthur Friedenreich vestindo a camisa do Palestra Itália ao lado do Heitor, uma foto até que a gente retrata, uma foto antológica no próprio livro, né? E o próprio Arthur Friedenreich, nas suas memórias, dizia que seria uma grande honra defender a equipe do Palestra Itália. Alguns, a boca pequena, diziam que ele era torcedor do Palestra Itália. No encerramento das atividades do futebol profissional do Clube Atlético Paulistano, ventilou-se a oportunidade do Arthur Friedenreich atuar pelo Palestra Itália naquela ocasião, mas que foi veementemente negada pelos diretores palestrinos, que entendiam que, por conta do grande cavalheirismo e da grande rivalidade que ele havia empunhado em defesa das cores do paulistano, seria uma traição às tradições palestrinas,
ter a contratação de um atleta profissional daquele quilate, ou seja, então era um tempo onde os valores eram de honra, né, de respeito, de nobreza, de defender algumas coisas que hoje não são tão caras, né, que poucos dão essa atenção, mas que naquele período ali de constituição do nosso futebol era muito em voga. Para a gente falar sobre esse tempo, realmente temos que a gente tem que abrir a cabeça para entender certas coisas. E a pergunta que eu vou fazer vai muito de encontro a isso, né? Eu vou querer que você fale um pouco sobre o Heitor, juiz de futebol. Né? A gente está falando de uma época de amadorismo, onde o jogador também atuava como juiz e, enfim, hoje isso não passa pela nossa cabeça, né? Era do profissionalismo, mas o Heitor juiz era tão bom quanto o Heitor jogador? Pois é, dizem que ele era uma pessoa muito justa e correta, né, em suas ações. Os próprios relatos das partidas que nós pesquisamos, nas quais ele atuou como árbitro de futebol, você vê ele não se envolvendo em polêmica, ele tentando conduzir as partidas com a maior correção e justiça possível. Tanto é que pela sua forma de conduzir o futebol, ele foi premiado, podemos dizer assim, com o jogo inaugural no estádio do Pacaembu, que era o principal palco esportivo da época, quer dizer, então, dado o respeito pela figura esportiva que ele tinha perante tanto as instituições esportivas quanto os seus companheiros e ex-companheiros, quer dizer, então a conduta ilibada do Heitor, ela é aplicada em todos os gestos, dentro e fora de campo, em todas as atuações em que ele se debruçou ao longo de sua vida, né? Até como pai de família, até como um profissional liberal que ele se constituiu quando ele encerrou as suas atividades esportivas, quer dizer, então é uma marca na carreira dele e que ficou de uma maneira também expressiva, né, tanto pela inauguração do Pacaembu, quanto pela arbitragem da final do Campeonato Paulista de 35, que é o primeiro título da história do Santos Futebol Clube, quer dizer, então ele tem algumas marcas aí na carreira de juiz assim, extremamente expressivas. E o Heitor, em 1948, ele foi já chuteiras já penduradas, né? Já não era mais jogador. Foi convidado para ser diretor de futebol, para trabalhar como dirigente do Comercial Futebol Clube. Não o Comercial de Ribeirão Preto, mas o extinto Comercial da capital. E, bom, exerceu a função com certa veemência, tentou reformular o departamento de futebol, mas ao que me parece, ele nunca trabalhou como dirigente no Palmeiras. Queria que você falasse também sobre essa época da carreira do Heitor. Eu acho que essa foi uma grande frustração, na verdade, né? Ele não ter dado continuidade a uma vida esportiva dentro do Palmeiras, né? Tem uma história recorrente na vida do clube que a gente até retrata numa passagem no próprio livro, né, que é uma marca de cada instituição, tem as suas maneiras de conduzir, enfim, seus processos de transição, e a saída do Heitor, como a de diversos outros ídolos, né, da história do Palestra, não foi uma saída fácil, né, ele encerrou a carreira ao final dos anos, no início dos anos 30, né, e contestado, sendo um grande ídolo e sendo contestado, né, e saiu com uma certa, digamos, com uma certa mácula, não uma mágoa, mas uma certa mácula daquela aura de grande jogador, né. Se formos analisar, né, os tempos atuais, né, mais ou menos o que aconteceu com Barcos, por exemplo, que foi campeão, foi artilheiro e de repente foi envolvido em toda uma situação para ter todo aquele carinho que ele tinha com a instituição ser quebrado por uma série de desencontros, de processos empresariais, de negociatos, enfim, óbvio que no caso do Heitor não foi isso, né, porque não tinha toda essa engenharia por trás, mas ele sai de uma maneira maculada, é quebrada a figura de herói dele no processo de encerramento da carreira
até por isso que ele se torna um ídolo que fica à margem, como tantos outros na história do clube, né? Porque, ora, não se justificaria um ídolo da magnitude do Heitor, por exemplo, né, com o número de gols que ele fez, sendo o maior artilheiro de um clube centenário, campeão do século, né, diversas honrarias, que abrigou diversos craques, por exemplo, não ter um busto no Jardim Suspenso. E não teria nem aquele argumento de que ele teria feito um jogo contra a instituição que não existe, mas que usam de vez em quando lhe é conveniente. Quer dizer, então, por exemplo, há algumas incongruências na própria história da instituição que cria esse afastamento de figuras importantes da história do clube. Foi o caso do Heitor, que acabou entrando num ostracismo, vamos dizer assim, e a sua figura em si, perante a instituição, foi se apagando. E coube a nós o processo de reorganizar a história, né, de trazer à tona toda essa memória, de transformar todo esse conhecimento em informação, seja para o grande público ou mesmo para a instituição, para a gente reverenciar esses grandes ídolos, a memória, né, até mesmo aplacar qualquer tipo de sentimento negativo em relação a familiares, a alma, né, desses entes queridos que fizeram a força e a grandeza dessa instituição. Então, cabe a nós esse trabalho como historiador, a gente resgatar e trazer essas figuras em discussões e propor certas honrarias, né, tal qual, né, para nossa felicidade, na data de ontem foi referendado todo um processo, né, de feitura do busto do Oberdan Catani, que também cairia nesse processo de esvaziamento, de uma saída traumática da instituição ao final da sua carreira. Então, é uma história recorrente, mas que cabe a nós, que temos um pouco de conhecimento, tentar chegar no meio termo e traçar um equilíbrio para que a gente não possa cometer certas injustiças com heróis bandeiras como foi Heitor, Oberdan e tantos outros. Ainda bem que tem a história e a história não se apaga, ainda bem que tem os historiadores para nos contarem estas histórias. O Palmeiras do técnico Fernando Galupo, portanto, vem com o Oberdan, Djalma Santos, Luiz Pereira, Valdemar Fiume e Geraldo Escoto. Dudu, Jair Rosa Pinto e Ademir da Guia. Julinho Botelho, Rodrigues e no comando de ataque, Heitor, o nosso homenageado da vez. O Heitor, que é esse tipo de tesouro que a gente tem na vida, que a gente acaba sendo menino, escolhe um time para torcer e torce por toda a adolescência, e só depois de adulto que a gente vai descobrir uma coisa grandiosa e nova que a gente não conhecia e que nos faz ter ainda mais admiração por essa coisa do futebol, por esse tempo do futebol que a gente não viveu, não dá nem para pensar direito como era, mas a gente gosta tanto de lembrar e de imaginar. O Heitor se despediu do futebol muito perto da passagem do amadorismo para o profissionalismo. Talvez isso tenha inclusive atrapalhado um pouco também, porque no momento em que o futebol se torna profissional, existem muitas rupturas de ideias e de mentalidade das pessoas que acompanham o futebol e que cobrem o futebol, e de repente alguns jogadores da época do amadorismo foram vitimados por isso. Que bom que tem esse livro, que bom que tem o seu trabalho, Fernando. A gente agradece pela sua atenção e parabeniza pelo trabalho. Eu que agradeço, estou sempre à disposição dos amigos, é sempre uma honra poder falar das coisas que a gente ama, que é o futebol, falar da figura do Heitor, poder produzir um conhecimento dessa natureza, porque o importante é a gente deixar algum legado, justamente no processo de plantio, para que as futuras gerações possam ainda alimentar cada vez mais essa chama do nosso sagrado futebol. Muito obrigado. Valeu, Fernando. O programa Meu Time de Botão volta daqui 2 semanas. Um abraço e até lá. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão,
sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras matou na partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro,